Boa noite a todos vocês, mais uma vez aqui com o nosso programa, falando sobre narcisismo. Né? E para você que chegou agora no canal que ainda não me conhece, meu nome é Djalma Rodrigues, sou psicanalista clínico, terapeuta comportamental e coach em relacionamento, e sobrevivente de um casamento com uma narcisista maligna. Vamos lá, hoje o tema, estão me perguntando muito sobre lover bomb, né? O que é o lover bomb? O que é esse bombardeio de amor, né? O lover bomb, ele vem junto com a idealização. O narcisista, primeiramente, ele te olha, te espelha, te estuda, e nesse momento ele consegue captar tudo de bom que você tem, ele consegue saber manipular todos os seus gatilhos naquele momento. Então ele vai se transformar em você, vai ser aquilo que você almeja, que você vê de melhor, que você quer de melhor, você vai ver naquela figura do narcisista. É como se fosse assim, vamos botar metade da laranja. E tudo o narcisista vai concordar, vai ser maravilhoso no começo, vai ser aquela coisa toda. Por quê? Porque ele fez um espelhamento, ele fez uma idealização, ele escaneou você, ele conhece você. Né? Quando falamos ele, narcisistas pode ser homem e pode ser mulher. Tanto faz, narcisista não tem gênero, não tem sexo, né? Pode ser em qualquer família, em qualquer gênero, em qualquer raça, em qualquer classe social. Então, nesse momento, ele vai fazer o quê? Ele vai te espelhar, vai fazer aquela idealização e vai te proporcionar aquilo que você tem de melhor, até ele sentir que você começa a ficar enredada. Quando você começa a cair nas garras da criatura. Quando você cai nas garras da criatura, aí vem um outro processo chamado desvalorização. O narcisista, ele segue uma cartilha, todos eles seguem uma cartilha. Narcisistas são como robôs biológicos, né? Eles têm um sistema límbico desligado, eles não conseguem amar, é uma coisa de louco. As pessoas falam assim, mas narcisista não tem sentimentos? Tem sentimentos sim, mas a forma que eles usam esses sentimentos é para o mal, é para fazer maldade. Narcisistas são predadores de humanos, né? De seres humanos. São predadores perigosos. Por quê? Porque ele se valida com o teu sofrimento. O ego dele é validado com as suas emoções. As emoções que você transmite para ele, emoções boas ou emoções ruins, ele vai sugar aquilo. Ele é um sugador de energia psicossomática. E com o tempo dessa relação, a pessoa acaba ficando doente. E quando começa esse período da desvalorização, o narcisista faz voto de silêncio, o narcisista começa a te humilhar, o teu cérebro, a sua mente já está adestrado e quer voltar para aquele momento do lover bomb. Então o narcisista te dá 5 minutos de amor, um dia inteiro de confusão, drama e caos o tempo todo. O tempo todo você tem que andar pisando em ovos, você tem que viver em altos e baixos. E o narcisista vai te massacrando aos poucos. Ele vai fazendo de uma forma do qual ele consegue te sugar. E o fim disso é doença. A maioria das pessoas ficam doentes. Por quê? São doenças psicossomáticas causadas pelo convívio com esses seres. Então, a pessoa que sai de um relacionamento com um narcisista, ela sai completamente perturbada, ela sai com uma dissonância cognitiva terrível. E precisa de tratamento, precisa procurar um profissional de saúde mental para se tratar realmente. Entendeu? Tem pessoas que às vezes até tem que tomar um remedinho para poder botar o psique no lugar, para poder ficar em ordem, para poder voltar àquela autoestima. Ontem mesmo eu conversava com uma menina que ela disse que ela se sentia feia com o convívio do narcisista e o narcisista ficou lindo. Era um cara feio quando colou com ela e de repente ficou bonito. Aí ela perguntou, será que ele sugou a minha beleza? Não, ele sugou a autoestima dela, ele sugou aquilo que ela tem de melhor. E eles roubam toda essa energia da pessoa. E o final disso tudo é depressão, é tristeza, é tudo de ruim. O convívio com o narcisista é como se você tomasse uma gota de veneno todo dia. O narcisista vai te matar aos poucos. Ao contrário do psicopata que chega e mata a pessoa, tal, do serial killer, o narcisista não. O narcisista, ele vai te matando de dentro para fora, com as atitudes dele, com as coisas a qual ele cria, com as pegadinhas que o narcisista faz, com as mentiras, com as traições. E a pessoa está ali enredada, querendo que o narcisista volte a ser aquilo do começo. Mas o narcisista nunca mais vai ser aquilo do começo. Depois dessa situação toda, o que vai vir é o descarte. E o descarte com o narcisista é terrível, porque ele vai descartar a pessoa. Quando você estiver se recuperando, o narcisista volta
Volta para ver como é que está aquele suprimento, para ver como é que está aquela vítima. Narcisistas não têm memória afetiva. Narcisista, eles têm uma memória objeto, te tem como objeto, na verdade. E, através desse objeto, você é um bem dele, particular dele. Então, ele coloca você na estante e tira você quando ele quer. Então, o que acontece? Narcisistas não respeitam casamento, são promíscuos. Narcisistas não respeitam nada daquilo numa união entre os dois, entre você e ele. No caso, o narcisista respeita a lei, porque sabe que tem punição, sabe que pode acontecer alguma coisa. Mas muitos narcisistas também transgridem a lei. Eles acham que estão acima de tudo, eles acham que são os próprios deuses, se escondem na religião. É uma coisa muito complicada. A única coisa que tem que ser feita é o seguinte: com o narcisista não se negocia. O narcisista se abandona, se deixa. E dentro dessa questão, a pessoa que está enredada, né, dentro de um relacionamento abusivo, a tendência é só piorar, porque não, por mais que você converse com o narcisista não vai entender. O narcisista, ele entende aquilo que ele quer, não aquilo que você fala. O que você fala vai ser suprimento para ele. Se você brigar, vai ser suprimento. Se você não brigar, der amor, ele vai sugar essa energia também. Mas chega a um certo ponto do relacionamento que o narcisista precisa do suprimento sádico para poder validar na balança. Então ele consegue o suprimento bom com outros contatinhos e com você, que é o suprimento primário. Geralmente o narcisista tem o suprimento primário, o suprimento secundário e o suprimento terciário. E logo em seguida ele tem os contatinhos malditos, né? Aqueles contatinhos do telefone escondido, aquela situação toda. Então narcisistas são promíscuos. E muitas pessoas que saem de um relacionamento com essas criaturas, muitas das vezes é preciso procurar um médico, fazer um exame. Por quê? Porque eles são canais de DST, de doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque tem vários parceiros, várias parceiras. Então a melhor coisa, hoje em dia, é você acordar. Hoje a internet todos têm falado muito sobre vídeos, matérias. Nós temos uma página na internet, que é no Facebook, a qual ensinamos toda a dinâmica narcísica. O nome da página é Narcisistas. Você entrando lá, você vai ver todos os modos operantes do narcisista. E ali você aprende muito, você aprende a detectar essas criaturas. E aprende a sair fora. Porque narcisista não está só como marido e mulher. Está no trabalho, está na rua, está em todos os lugares. E quando essas pessoas se aproximarem de você, eles sempre deixam uma bandeirazinha vermelha lá levantar, eles sempre dão mole. Você já vai conhecer mais ou menos a dinâmica e você vai saber se livrar desses seres. Então o Lover Bomb é isso. É aquele momento de prazer maior, aquele momento onde o narcisista vai se mostrar uma pessoa excelente, vai se mostrar o seu príncipe encantado ou a sua princesa encantada. As mulheres narcisistas, elas são mais perigosas na questão do Lover Bomb. Por quê? Porque elas usam toda a prática de sedução que a mulher tem e elas são mais sensitivas que o narcisista homem. Então isso se torna uma coisa assim, bem mais perigosa. Por quê? Porque elas conseguem pegar o homem com mais facilidade. Porque na verdade, na maioria dos casos, quem escolhe, não é o homem que escolhe a mulher, mas é a mulher que escolhe o homem. Então é uma situação assim muito frágil para esses meninos que também estão começando agora, para homens maduros também que estão naquele fogo todo. É preciso ter sabedoria para não ser enredado nesses lover bombs da vida aí, né? Eu agradeço a todos vocês aí que assistiram o nosso canal, peço a você que se inscreva, nos ajude e que Deus abençoe a sua noite, abençoe o seu dia de amanhã, te dê uma noite de paz, uma noite de vitória e creia que a sua vitória é a minha vitória.